Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da primeira sessão legislativa extraordinária, da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura, em 14 de janeiro de 2025. Solicito ao vereador primeiro secretário para que proceda a chamada regimental. Adilson Severino de Souza. Presente. Daniel Feliciano. Presente. Danilo Lima Cipollini. Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Edson do Nascimento. Presente. Elizabeth Bione. Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro. Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes. Presente. Richa Silva Ferfoga Maguim. Presente. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia. Prefeitura da Estância Climática de Caconde. Ofício 9 de 2025. Caconde, 13 de janeiro de 2025. Senhor Presidente, encaminha projetos de lei e solicita a sessão extraordinária. Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência para apreciação dessa Egrégia Câmara os projetos de lei abaixo relacionados. Projeto de lei número 1 de 25, que dispõe sobre a competência e atribuições de movimentação financeira do Fundo Municipal de Assistência Social e da outras providências. Projeto de lei 2 de 2025, que dispõe sobre a competência e atribuições de movimentação financeira do Fundo Municipal de Saúde e da outras providências. Solicita em consonância com o inciso 19 do artigo 69, inciso 1 do artigo 29 da Lei Orgânica do Município de Caconde, convocar a Câmara de Vereadores para se reunir extraordinariamente no prazo regimental. As razões que determinam o oferecimento das proposituras encontram-se explicitadas na exposição de motivos, justificativa que acompanha o presente. Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores do nosso município protesto de estima e consideração. Atenciosamente, José Afonso de Paiva, Prefeito Municipal. Como vocês sabem, primeiro veio o projeto referente ao reajuste salarial. Depois, agora, 2 outros projetos. Então, eu submeto à apreciação de vocês, se estão de acordo, que sejam votados também nessa mesma sessão. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao diretor da Secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia. Conforme convocação, teremos a única discussão e votação, projeto de lei complementar número 1 de 2025, de 10 de 1 de 2025, do Executivo, que dispõe sobre concessão de revisão geral anual, prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, no âmbito do Poder Executivo e da outras providências. Justificativa. A presente propositura contém a proposta para autorizar o chefe do Executivo a conceder a revisão geral dos vencimentos dos servidores ativos, inativos e comissionados na proporção de 7,5%. Esse percentual foi superior ao aplicado pelo governo federal com relação ao salário mínimo, que era R$ 1.412 e hoje é R$ 1.518, sofreu um aumento de 7,5%. Tal revisão se torna indispensável na medida em que anualmente ocorre o aumento do salário mínimo nacional e estadual e, em consequência, há um aumento geral no valor do custo de vida, ficando defasados os valores pagos aos servidores públicos municipais. Daí a necessidade do presente projeto de lei. O chefe do Executivo, preocupado com os servidores municipais, encaminha o presente projeto na expectativa de que seja autorizada a revisão geral dos vencimentos na proporção de 7,5%, medida que alcançará a remuneração dos servidores em atividade efetivos admitidos, contratados por tempo determinado, titulares de cargo em comissão, bem como os proventos dos aposentados e pensionistas alcançados pela garantia constitucional da paridade.
A medida ora proposta se insere na esteira das ações adotadas pela Prefeitura de Caconde, com vistas à valorização dos servidores públicos, à formação de quadro qualificado e comprometido com o interesse público, e, por conseguinte, cada vez mais apto a atender às necessidades do cidadão, em consonância com a lei orgânica do município. Não obstante, roga-se pela tramitação da presente propositura em regime de urgência. Na oportunidade, renovo o protesto de estima e consideração. José Afonso de Paiva, Prefeito Municipal. A matéria que foi lida está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos também, em única discussão e votação, o projeto de lei complementar 1 de 2025 do Legislativo Municipal da Mesa da Câmara, que dispõe sobre a revisão anual dos salários dos funcionários ativos, comissionado e pensionista da Câmara Municipal de Caconde. Considerando que, de acordo com a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal, inciso 7º, artigo 15, cabe à Câmara dispor sobre a sua organização administrativa, funcionamento pessoal e remuneração. Considerando que com essa correção estamos cumprindo com o disposto no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, além de permitir que nossos funcionários consigam recuperar as perdas inflacionárias, mantendo seu poder aquisitivo. Esses são os motivos de apresentarmos o presente projeto de lei, esperando a aprovação dos nobres pares. Sala de sessões, 10 de janeiro de 2025, Davi Antônio Teixeira Júnior, presidente, Edson Nascimento, primeiro secretário, Elizabeth Biondi, segundo secretário. Em discussão, a matéria que foi lida. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos também, em única discussão e votação, o projeto de lei número 1 de 2025 do Executivo, que dispõe sobre a competência e atribuições de movimentação financeira do Fundo Municipal de Assistência Social e da outras providências. Justificativa. A presente propositura submete à apreciação dos nobres vereadores o projeto de lei que visa regularizar o Fundo Municipal de Assistência Social, notadamente a movimentação financeira de tal fundo, para atender ao princípio constitucional da continuidade e eficiência. O artigo 204, inciso 1 da Constituição, definiu que as ações governamentais na área de assistência social serão executadas através da descentralização político-administrativa, ficando os estados e os municípios responsáveis pela coordenação e a execução dos programas. Ainda deve ser ponderado que a Lei Federal 8.742, de 7 de dezembro de 93, que trata exclusivamente da assistência social, é conhecida como Lei Orgânica da Assistência Social, também chamado de LOAS. É possível afirmar que foi através dessa lei que houve a transformação da assistência social em uma política pública. No artigo 30 da citada lei, ficou determinado que a União só vai repassar recursos financeiros para assistência social nos municípios se esses tiverem um conselho com participação popular, um fundo e um plano de assistência social. Assim, o presente projeto tem por finalidade regularizar as movimentações bancárias dos fundos vinculados ao Departamento de Assistência Social, sendo os seguintes: 1. CNPJ sob o número 14.757.706.000107, Fundo Municipal de Assistência Social. 2. CNPJ sob o número 29.991.991/00154, Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos. E 3. CNPJ sob o número 29.909.644/00189, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Considerando que os fundos não possuem contabilidade própria, dependem totalmente da estrutura do município, os serviços devem ser realizados pelos departamentos, secretarias, setores de contabilidade e tesouraria, sob acompanhamento do chefe do Executivo, que delegará, através de portarias ou decretos, os responsáveis por acompanhar e gerir os recursos desses fundos. Nesse sentido, é de fundamental importância a disposição
das movimentações financeiras da política pública de assistência social pelo município, a fim de alcançarmos a concretude desse direito fundamental. No aguardo do entendimento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Aproveitamos o ensejo e renovamos o protesto de estima e consideração. José Afonso de Paiva, prefeito municipal. A matéria que foi lida está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Finalizando, teremos a única discussão e votação, projeto de lei número 2 de 2025 do Executivo, que dispõe sobre a competência e atribuições de movimentação financeira do Fundo Municipal de Saúde e da outras providências. Justificativa. A presente propositura submete à apreciação dos nobres vereadores o projeto de lei que visa regularizar o Fundo Municipal de Saúde, notadamente a movimentação financeira de tal fundo para atender ao princípio constitucional da continuidade e eficiência. O artigo 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Não obstante, o artigo 198 dispõe que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado também pela descentralização. Assim, temos que o Fundo Municipal de Saúde tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde executadas ou coordenadas pelo município. Assim, o presente projeto tem por finalidade regularizar as movimentações bancárias do fundo vinculado ao Departamento de Saúde, o qual está inscrito no CNPJ sob o número 11-880-444/000185. Considerando que os fundos não possuem contabilidade própria e dependem totalmente da estrutura do município, os serviços devem ser realizados pelos departamentos, secretarias, setores de contabilidade e tesouraria, sob acompanhamento do chefe do Poder Executivo, que delegará, através de portarias ou decretos, os responsáveis por acompanhar e gerir os recursos desses fundos. Nesse sentido, é de fundamental importância a disposição das movimentações financeiras da política pública de saúde pública pelo município, a fim de alcançarmos a concretude desse direito fundamental. Não obstante, de rigor, solicitar a tramitação da presente propositura em regime de urgência. No aguardo do entendimento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos se fizerem necessários. Aproveitamos o ensejo e renovamos o protesto de estima e consideração. José Afonso de Paiva, prefeito municipal. A matéria que foi lida está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado o dia. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Obrigado.